Olá, como vai você? Meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista. No vídeo de hoje, trazemos uma sustentação oral numa ação constitucional de habeas corpus, onde nós defendemos a conversão da prisão preventiva do paciente, que é um advogado, em uma prisão preventiva com o cumprimento no domicílio mediante o monitoramento eletrônico, o uso de tornozeleira. Fique comigo até o final do vídeo, que depois da vinheta vem a sustentação oral. Quem tem mais credibilidade? Os estadistas que já existiu se houve a prescrição ou não. A sentença condenatória para o Ministério Público. Fico de Ganho, com a palavra pelo prazo regimental. Eminente presidente, desembargador Adalto, também relator da presente ação constitucional de habeas corpus, mais uma vez é um prazer reencontrar Vossa Excelência na presidência da segunda Câmara Criminal do nosso Tribunal de Justiça. Também quero cumprimentar o eminente desembargador Wallace Pandolfo Kiefer, o eminente desembargador Antônio Fernando Zardini. Também é uma honra reencontrar Vossa Excelência no exercício da judicatura. Aproveito para cumprimentar o desembargador Éder Pontes e a desembargadora Cláudia Vieira. Também é um enorme prazer vê-los aqui no exercício da judicatura. E ainda cumprimento mais uma vez o eminente procurador de Justiça, Dr. Benedito Leonardo Senatório. É uma honra reencontrá-lo. Também cumprimento os servidores da nossa corte, a pessoa da doutora Michele, das senhoras taquígrafas também. É uma honra atuar aqui nesse tribunal com a eficiência de Vossas Excelências. E, por fim, cumprimento os meus colegas advogados, todos que estão aqui para exercer o munus da advocacia, e ainda os estudantes de direito e as partes. O caso em julgamento é uma ação constitucional de habeas corpus impetrada em favor de um colega advogado contra ato coator praticado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Serra. O senhor Cláudio Fiorotti, ele é acusado de participar de um crime de homicídio e de um crime de formação de quadrilha. O processo tramita há mais de um ano e até o presente momento não houve nenhuma audiência. Na verdade, a audiência foi marcada por mais de 3 vezes e elas foram adiadas por erros do cartório, por ausência da prática de atos do Poder Judiciário. Já passamos por aqui com um habeas corpus onde questionamos a liberdade dele. Agora, o presente habeas corpus, ele se opõe contra uma decisão da juíza de direito da Terceira Vara Criminal da Serra, que negou ao paciente o direito de ficar preso preventivamente na sua residência, na modalidade domiciliar, com o uso da tornozeleira eletrônica. Esse é o objetivo do habeas corpus. Cláudio, ele não se entregou no momento de cumprimento da ordem de prisão preventiva. Ele não estava na casa dele, não foi encontrado, e ele decidiu se preservar da violência estatal. Tinha medo de ser preso e não concordava com a prisão. Nós imediatamente começamos a defendê-lo, a questionar a prisão. Hoje ele tem resposta à acusação apresentada, mas o nosso objetivo hoje é alcançar o direito de estar preso preventivamente na modalidade domiciliar na sua casa, com o uso de monitoramento eletrônico, de tornozeleira eletrônica. Para justificar o pedido, no momento da impetração e no momento do pedido na Terceira Vara Criminal da Serra, nós trouxemos uma jurisprudência originária da 10ª Vara Criminal de Vitória, que no corpo da Operação Armistício, um conselho de juízes, aquele conselho previsto na Lei de Organização Criminosa, decretou a prisão preventiva de 10 advogados, isso no dia 11 de agosto de 2021, e determinou que a prisão preventiva fosse cumprida na modalidade domiciliar com o uso de monitoramento eletrônico. Por quê? Porque os presídios capixabas, e deve ser uma realidade quase que no Brasil inteiro, não possuem as condições físicas de garantir ao advogado a proteção que ele precisa, a especialidade da prisão que ele precisa. E há de se frisar que prisão especial para advogado não é garantia de impunidade. Eu peço licença a Vossas Excelências para ler um trecho do voto
do desembargador Pedro Valls em um caso análogo julgado na primeira Câmara Criminal, onde a primeira Câmara concedeu a ordem para que o advogado ficasse preso domiciliarmente com o uso de monitoramento eletrônico, onde ele ressalta, traz um fundamento muito forte que demonstra qual é o perigo do advogado preso numa unidade prisional comum. Peço licença para ler para Vossas Excelências. O trecho do voto faz parte do habeas corpus número 500.004/22 de 2022. Abro aspas. Inicio pelo caso de um advogado notório por denunciar desmandos e episódios de tortura no sistema prisional. Por um fato da vida de natureza particular, viu-se ele mesmo preso. Seria justo colocá-lo ao alcance de tantos que denunciou? Imaginemos a força deste exemplo junto a outros advogados. É inteligente colocarmos magistrados ou membros do Ministério Público no convívio de pessoas cuja prisão decretaram ou tenham denunciado? Não, não é. Seria um desestímulo brutal a outros profissionais. Ao fim do cabo, aos caprichos da vida, todos estamos sujeitos. Cada um de nós. É justo lançarmos um advogado na cela de um preso que ele denunciou ao defender dado cliente? Não, não é. Isto é crueldade, é barbarismo, não é coisa de país civilizado. Por mais que se defenda que o sistema prisional capixaba possui condições dignas, e nós costumamos dizer que para a situação geral do Brasil, sim, na situação de um advogado, não existem situações condignas para preservar a prerrogativa do advogado, que tem o direito de ser considerado, de não ser preso até o final da ação penal, de ser considerado inocente até que se tenha uma sentença com trânsito em julgado. E na exceção, na raríssima exceção, ele tem que estar numa sala de Estado Maior. Uma definição tão difícil de se alcançar que a Suprema Corte vem, inclusive, dizendo que não vem relativizando a definição das antigas salas de Estado Maior para entender que nos ambientes de presídios militares, o advogado, se estiver isolado dos outros presos, ele pode ficar preso. Mas aqui no Estado do Espírito Santo, como vimos na ordem de habeas corpus anterior da doutora Chayenne, também foi feito um relatório, mas foi feito após a nossa impetração, eminente relator, mostrando que lá no Presídio de Segurança Média 1, no Complexo Penitenciário de Viana, também não existem condições que preservem a dignidade do advogado. E essa corte, por jurisprudência de Vossas Excelências, no passado, em dezembro do ano passado, concedeu a liberdade plena para todos os advogados envolvidos na Operação Armistício. Advogados que já estavam presos preventivamente nos seus domicílios com o uso de tornozeleira eletrônica. E o caminho que se tem seguido dentro dessa corte é de conceder a ordem em todos os casos parecidos, porque nós temos consciência plena que não há segurança e não há respeito à dignidade do advogado dentro do complexo penitenciário capixaba, dentro do sistema prisional capixaba. A situação aqui, eminente relator, eu compreendo que ela seja um pouco mais delicada, porque o paciente ele não está preso, ele tem uma ordem contra si de prisão preventiva, mas ele não está efetivamente preso. Ele decidiu se preservar contra a violência estatal, mas ele está pronto para se entregar se a ordem for concedida, no sentido de que ele possa ficar preso preventivamente no seu domicílio, e ele tem residência própria na cidade de Vitória, no bairro de Jardim da Penha, para que ele possa, por meio do monitoramento eletrônico, ser acompanhado e a justiça ter a garantia de que haverá uma aplicação útil do processo. Porque, ao final, o objetivo de uma medida cautelar é justamente garantir a aplicação útil do processo. É impedir que o réu fuja, é impedir que o réu destrua provas, ameace testemunhas, que ele dilapide o seu patrimônio. Esse é o objetivo de uma medida cautelar. Que nós tivemos a iniciativa legislativa no ano de 2011,
alterar o Código de Processo Penal profundamente para criar medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, agora de forma paradoxal, com a mudança da legislação, nós passamos a prender muito mais do que prendíamos preventivamente. Os índices são assustadores. De 2011 para cá, a população carcerária brasileira cresceu de forma assustadora. E as ordens de prisão preventiva galopam nessa direção. E o pior ainda é a dificuldade de conseguirmos os habeas corpus, de vossas excelências entenderem que o legislador percebeu o problema do superencarceramento, que é o que vivemos hoje no Brasil. A população carcerária, em índices atuais, bate a 700 mil presos. E será que essas pessoas precisariam estar efetivamente presas, preventivamente, totalmente encarcerados? Será que o paciente, um advogado, em início de carreira, mas um advogado, precisaria estar preso preventivamente num presídio comum para garantir a efetiva aplicação da lei penal, para garantir a instrução mansa e pacífica do processo penal? Humildemente nós defendemos que não. Humildemente nós defendemos que não. E eu me lembro, desembargador Adalto, do eminente promotor de justiça Roberto Lira, conhecido como o príncipe dos promotores de justiça, um dos maiores tribunos da história do país, quando no final da sua carreira, tratando das execuções penais no estado do Rio de Janeiro, ele chegou à concepção de que todo magistrado, todo promotor de justiça deveria passar pelo menos um dia preso, para sentir todas as agruras, todas as dores, sentir como o tempo lá dentro passa devagar, passa de forma diferente do que passa para todos nós que estamos aqui dentro. E ele percebe que teria sido muito melhor que ele dedicasse a sua vida a restaurar aquelas vidas humanas que ele encarcerou, do que fazer o que ele efetivamente fez, que foi enfiá-las no sistema prisional carioca. Encerro, então, com um pedido a vossas excelências para que concedam a ordem. Concedam a ordem no sentido de converter a prisão preventiva do paciente, que está determinada para um presídio comum, para que ele possa ser preso preventivamente no seu domicílio, mediante o monitoramento eletrônico. Eu agradeço a atenção dispensada e me despeço de Vossa Excelência. Somente eu parabenizo o doutor Ganho pela sua tão bem fundamentada sustentação do Leonardo Pico de Ganho, mas analisei aqui detidamente. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo da sustentação oral. Também desejo ter contribuído para o seu desenvolvimento profissional. Quero te convidar para se inscrever no canal e ativar as notificações, deixar seu comentário e curtir o vídeo para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas que tenham interesse nela. Um grande abraço para você. Fique sempre com Deus.